na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Vamos começar a leitura no versículo 14, onde está escrito assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém. Os irmãos podem sentar. Quando nós falamos de filhos, herdeiros, lembramos que nós fomos transportados, a Bíblia diz, do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Quantas vezes nós ouvimos, lemos, passamos pelas páginas da Bíblia sem dar atenção à única verdade que está inserida aqui. Quando você lê o capítulo 6 de Romanos aqui, no versículo 6, no capítulo 6, você vê: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. Então, meus irmãos, quando nós lemos todas essas coisas, nós precisamos saber que alguma coisa aconteceu. E se aconteceu, qual é o resultado disso tudo? Deus não iria rasgar seu filho na cruz à toa, mas Ele deixou que isso tudo acontecesse, foi necessário que acontecesse, para que Deus então nos resgatasse, para que então houvesse uma remissão, para que então houvesse uma redenção. E se houve, nós precisamos crer e agir. Uma coisa é sermos pecadores porque somos. Outra coisa é vivermos na prática do pecado. Praticar o pecado significa viver deliberadamente no pecado. Significa não dar atenção ao que já aconteceu antes para nós. O que aconteceu e está pronto, porque a nossa redenção é alguma coisa que foi necessário para que voltemos para Deus. Quando nós lemos no profeta Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, tem uma pergunta e tem uma resposta. Quando o profeta diz assim: Ele te declarou, o homem, o que é bom e que o Senhor pede de ti. Primeiro, que
que pratiques a justiça. Segundo, que ames a misericórdia. Terceiro, e que andes humildemente com o teu Deus. Nós vemos aqui que a primeira coisa é que a justiça tem que ser prática. Não é uma coisa teórica. Eu estou salvo. Acabou. Eu estou salvo. Começou. Precisamos saber que a justiça tem que ser prática. É preciso que todos que olhem para nós saibam que a justiça é a nossa veste. Não há como você ser filho de Deus e viver na prática do pecado. No momento em que você se rende a Jesus Cristo, o pecado pode acontecer na sua vida como um acidente. Acidentes podem acontecer, mas quando um acidente acontece, você abre os olhos para que nunca mais aconteça aquilo. Quando Jesus Cristo prepara tudo, está tudo pronto, Ele diz: Pai, tudo está consumado, a obra está pronta, o preço está pago. Em outras palavras, não existe mais nada para eu fazer aqui na terra. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A redenção estava pronta, estava paga. Lá em Apocalipse, João diz: porque lá na cruz Ele nos constituiu. Está pronto. Ninguém pode desfazer o que está feito, porque está no pretérito perfeito, indica uma ação completa no passado. Ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, para ministrarmos, porque sacerdote ministra ao seu Deus e Pai. E Ele dá uma ordem: ide. Única coisa que Ele deixou para nós: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando o que eu vos tenho ensinado. Vocês não vão me ver, mas eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando Ele diz para irmos fazer discípulos, uma das coisas mais difíceis hoje é encontrarmos os discípulos de Jesus Cristo. Encontramos muitos evangélicos. É tanto evangélico que faz até vergonha. Só vou lembrar você uma coisa. Dizem as estatísticas que 70% da população do Rio de Janeiro é evangélica. Eu estou citando o Rio de Janeiro porque eu moro lá e eu amo aquele lugar. E é preferível falar do Rio do que falar de outros lugares. Ora, se 70% da população do Rio de Janeiro fosse de discípulos de Jesus Cristo, Rio de Janeiro seria um exemplo para o mundo todinho. Jesus Cristo não mandou fazer evangélicos, Ele mandou fazer discípulos. E nós precisamos saber qual é a diferença entre um discípulo e um evangélico. Quando eu entrei no Morro Dona Marta em 1990, ninguém entrava, ninguém subia, nem polícia, porque podia até subir, mas não descia. Então havia ali a maior concentração de centros de macumba do Rio. O Morro Dona Marta era a favela mais violenta do Rio, 1990. Logicamente que eu, na minha imaturidade, achei que ia ser rápido. 2002 acabou o último centro de macumba. 2004 o Morro Dona Marta foi retirado da lista das favelas violentas. 2008 o governo instalou no Morro Dona Marta primeira UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, sem um tiro, sem uma gota de sangue. Ora, isso chamou a atenção de toda a mídia e eles fizeram uma pesquisa e descobriram que
83% da população do Morro Dona Marta é evangélica. Então, como era eu que estava lá esse tempo todo trabalhando, pregando, fazendo grupos de oração, ensinando as crianças, me virando, irmã, que trabalho maravilhoso a senhora fez. Olha aí, a população evangélica. Resultado do seu trabalho, eu disse, com certeza, esse trabalho é meu. Com certeza esse é o meu trabalho. Porque se fosse o trabalho do Espírito Santo, esse povo não estava engravidando solteiro. Isso é resultado do trabalho meu. O trabalho do Espírito Santo não é esse, não. O Espírito Santo vem para nos santificar. O Espírito Santo vem para nos fazer discípulos, filhos de Deus. E se fosse o trabalho do Espírito Santo, ninguém estava engravidando sem casar. Porque evangélico pratica imoralidade, mas discípulo de Jesus Cristo não. Porque discípulo de Jesus Cristo não vive na prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Encontramos várias pessoas dando atributos ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem para fazer o trabalho da santificação. Ele vem fazendo de cada um de nós filhos de Deus. E nisso nós crescemos. Ele vem porque acabamos de nascer nele e agora temos que crescer. Se nós nascemos, temos que crescer. Como é que isso acontece? Discípulo quer dizer aprendiz. Discípulo quer dizer estudante. Discípulo quer dizer aluno. Quando o seu filho nasce, você talvez tenha o desejo que seu filho seja um geólogo. Mas você não o matricula na faculdade para fazer geologia. Você primeiro vai ter que botar no maternal e depois infantil, depois começa o 1º ou 9º ano e depois vai embora até que ele faz vestibular para entrar numa faculdade de geologia para ser um geólogo. Foi um grande trabalho. A mesma coisa. Nós somos alunos, somos discípulos. Acabamos de nascer no Espírito, temos o Espírito para nos ensinar, para nos fazer cada dia mais um amadurecido Filho de Deus, para ir nos transfigurando, porque nós somos filhos, não somos mais escravos. E agora o Espírito vai abrindo os nossos olhos, quem somos e o que precisamos aprender. Qual é a nossa responsabilidade? Porque agora nós somos herdeiros de um reino. Então, qual a nossa realidade é essa? Então, a nossa responsabilidade também é diferente. Então, por isso, Jesus Cristo disse de fazer discípulos. Mas vocês ficam na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quem vai trazer o poder para fazermos discípulos? É o Espírito que traz o discipulado, é o Espírito Santo. No momento em que os discípulos estavam todos fechados numa sala, com medo dos judeus, porque naquele momento eles não tinham mais Jesus, Jesus tinha subido aos céus diante deles, e o Espírito Santo ainda não tinha chegado. Eles oraram 10 dias, e no 10º dia vem o Espírito Santo. E naquele momento houve uma explosão de poder. Jesus Cristo disse: recebereis poder. Então veio o poder, e aqueles discípulos que estavam ali dentro daquele recinto com medo,
eles abriram a porta, abriram a boca, abriram o coração e o medo foi embora. E agora eles vão fazer discípulos. Como isso vai acontecer? Nós temos um exemplo bem interessante para ver aqui no capítulo 9 do livro de Atos. Eu quero chamar a atenção em que momento nós vamos ver isso. Nós lembramos que o ministério de Paulo no início foi um ministério de perseguição da igreja. Ele se levantou na sinagoga dos libertos contra a fé de Estevão e perseguiu Estevão e levou Estevão ao sinédrio, e assim Paulo produz o primeiro mártir da igreja. Em apedrejamento ele lidera o martírio de Estevão. Isso dá a Paulo um ibope muito grande. Paulo era um jovem, inteligentíssimo, cultíssimo. Ele era discípulo de Gamaliel, o grande mestre Gamaliel. Ele era de Tarso, ele era da tribo de Benjamim, ele era um fariseu, ele era um cidadão romano, ele falava grego, hebraico, aramaico e latim. Ele era um homem cultíssimo. Nós podemos ver a maior reputação humanística que existe até hoje, é 1 Coríntios 13, Paulinho de Tarso escreveu. Então esse rapaz, agora com toda a autoridade, depois de dar aquela perseguição em série para a igreja, a Bíblia diz que todos, com exceção dos apóstolos, deixaram Jerusalém. A Bíblia diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E a Bíblia diz que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Agora, a Bíblia diz no capítulo 9 de Atos, que Paulo, ou Saulo, ainda respirando ameaças de morte e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Com todo o ibope, agora ele é um defensor da lei de Moisés, ele é inimigo do caminho. Ele vai ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, porque se lá ele encontrasse alguns do caminho, o caminho era o nome que se dava à igreja, assim homens como mulheres, ele os levasse presos para Jerusalém. Veja qual era a intenção desse rapaz. Nós lembramos que, indo para Damasco, no meio do caminho, ele tem um encontro com Jesus. E nós sabemos o que foi que aconteceu. Ali, simplesmente, Jesus disse: Saulo, por que tu me persegues? Ele disse: quem és tu? Ele disse: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Porque Jesus já tinha dito: o que fizeres ao menor dos meus, é a mim que fazes. Saulo, agora levanta e vai, que te dirão o que deves fazer. Não quero conversa. Essa é a atitude de Jesus. Ele, no chão, ele ficou cego, ele já levanta dali ajudado pelos outros, não enxerga mais nada. Acabou. A valentia de Paulo ficou lá, ficou ali. Ele vai para Damasco. Agora vai acontecer um fato. A Bíblia diz aqui no capítulo 9, no versículo 10: havia em Damasco um discípulo
chamado Ananias. Presta atenção nesse rapaz, porque esse rapaz é um exemplo do que nós somos no início da conversão. Esse Ananias, você só encontra com ele aqui. Então vamos dar atenção a Ananias agora. A Bíblia está dizendo que Ananias era um discípulo. O que significa? Que ele já havia recebido a mensagem do Evangelho, ele creu, ele se rendeu, confessou a Jesus Cristo, sentiu no coração, com a boca confessou, se rendeu. Jesus Cristo o levou ao Pai, e o Pai deu a ele o Espírito, pronto, carimbado, selado, circuncidado, filho de Deus. Não sabe nada do reino, não sabe nada de nada, mas nasceu como nasce o seu filhinho, na hora que ele sai do ventre da sua esposa, sem saber de nada, coitadinho, mas é filho, é herdeiro, vai ter que aprender tudo, e aprender dói, aprender é difícil. Então assim nasceu Ananias, mas a Bíblia está dizendo que ele era um discípulo. E porque ele é discípulo de Jesus Cristo, Jesus Cristo vai usar Ananias. Jesus Cristo vai falar com Ananias. Não importa a idade que tem seu filho, ele é seu filho, ele é seu herdeiro. Aqui Jesus Cristo encontrou um discípulo e disse para ele, no versículo 10, numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e pôr-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Jesus vem para ele, para Ananias, dá para ele um endereço: Rua Direita, casa de Judas. Lá tem a pessoa que está orando, e eu já dei para ele uma visão. Ele está cego, mas ele viu. Viu? Ele estava cego para outras coisas, mas não para o que Jesus queria dizer para ele. Primeiro Jesus mostra Ananias para Saulo, e depois diz para Ananias ir lá. Quer dizer, as portas estão abertas. Aí, o que foi que Ananias fez? Ele foi? Não. Qual era a coisa certa? Sim, Senhor, estou indo lá agora. Qual foi a reação de Ananias? É a reação típica de um discípulo imaturo. Não sabe de nada, não conhece, mas tem um coração pronto para ajudar e para defender. Ananias amava o Senhor, Ananias amava a igreja, Ananias amava os irmãos, e a intenção dele era proteger, porque o coração dele estava no reino. Ele era um discípulo principiante, imaturo. Olha a reação de Ananias, versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome.
Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante ao povo de Israel, aos filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto vale sofrer pelo meu nome. Você viu a reação do discípulo Ananias? Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Que eu vá lá orar para esse homem restaurar a visão? O Senhor nem sabe quem é esse homem. O Senhor nem tem noção quem é esse cabra. Esse cabra não vale nada. Olhe, eu estou por dentro da história, eu sou bem informado. Esse homem, ele causou males e males e males aos seus santos lá em Jerusalém. É ele que fez aquela arruaça toda, Senhor. Sabe o que ele veio fazer aqui? Ele trouxe carta dos principais sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o seu nome. Agora o Senhor está querendo curar esse cabra? Deixa ele cego, é uma bênção, porque cego ele não pode perseguir ninguém. Viu? O discípulo imaturo, ele dá conselho ao mestre. Ele chama a atenção do mestre, porque ele quer proteger o mestre. Você já fez isso? Eu já fiz. Ninguém falasse mal de Jesus Cristo na minha frente, que eu queria matar. Queria sair na pancada. Ninguém podia falar mal. Aí um dia, eu estava chorando por causa disso, ofendida. Veio muito claro no meu coração: ei, sou eu que defendo você. Você não pode me defender. Quem é você? No instante eu aprendi a ser mansa. Eu não tenho que defender Jesus. Eu não tenho que defender o Evangelho. Eu tenho que amar e fazer discípulos. Só isso. Isso acontece na vida do discípulo principiante. O discípulo principiante dá fora. Ele faz tudo de cabeça para baixo. Ele inventa história. Isso é muito visível. Olha, esse rapaz, querendo proteger os crentes que estavam em Damasco, praticamente para Jesus, o Pai cegou o homem porque ele nos ama. O Senhor está por fora. Deixa o homem cego, porque cego ele é uma bênção. Quantas vezes eu tenho visto gente orar assim: vai ver, eu estou orando, você vai ver, Deus vai pesar a mão. E por acaso é você que diz se Deus vai pesar a mão ou não? Por acaso é você que tem que dar esse conselho? A Bíblia diz que é para amar o inimigo e orar pelos que nos perseguem. Essa é a ordem do nosso mestre. Aí você deseja que Deus pese a mão, quer dizer que o irmão sofra, que ele tenha perdas, que ele seja humilhado. Sabe por quê? Porque nós estamos fazendo a oração do inferno. Nós estamos querendo ver o mal e nos deleitar nele. Que coração! Que coração! Quando a ordem é ir e amar. Qual é? Eu vou para a favela. E se não for para amar, o que é que eu vou fazer? Teve uma época em que o pessoal não estava vendendo droga nenhuma, não estava, sei lá. Iam lá na casa de Maria e Marta: tia, a senhora arranja um rango para nós? Pois não, meu filho, eu acabo de servir o almoço 13h. Se vocês vierem 1h15, tragam as panelinhas de vocês que eu dou o que tem. E eu dava comida para eles. Fui acusada pelos crentes lá, pelos evangélicos da favela, que eu estava
sustentando bandido. Eu não estava sustentando bandido. Eu estava dando comida a quem tem fome. E foi isso que eu fui fazer ali. Dar comida a quem tem fome. Dar água a quem tem sede. Amar os desprezados. Vocês não têm noção. Quando eles iam, eu botava comida e dizia: vamos orar. Era a única hora que aqueles homens oravam. Naquela oração, eu pregava o Evangelho e dizia do amor de Deus. Quantas vezes eles choraram? Tia, a gente sabe que a gente não merece. Mas, tia, muito obrigada. Levava a comida. Se vocês soubessem quantos desses homens, quantos pastores, crentes hoje, líderes de louvor, vêm me dizer: tia, mãe de Meia, eu me lembro quando eu estava fazendo tudo aquilo, da comida que a senhora dava. Você viu? O amor é o Evangelho. Se existem pessoas no mundo que nunca vão ler outra Bíblia que não seja a sua vida e a sua atitude, está vendo? Nós apontamos o dedo. Esse Ananias, discípulo de Jesus, disse: deixa o homem cego, porque isso não presta para enxergar nada não. Quem tem que enxergar sou eu, aí o sol, a lua, tudo mais. Mas ele deixa ele cego, que ele não presta. Quer dizer, Ananias, discípulo de Jesus Cristo, largou uma sentença, cegueira na vista de Paulo. E Jesus ouviu toda a charopada do discípulo. E disse para ele uma coisa que ele não havia compartilhado com os discípulos de Jerusalém. Na hora que Saulo estava arrazoando com a igreja de Jerusalém, Jesus podia ter dito: Pedro, João, Mateus, Tiago, esse homem aí é o instrumento que eu vou usar para levar o meu nome entre os gentios e reis, bem como diante do povo de Israel. Jesus não confidenciou esse segredo que ele tinha com os colunas da igreja de Jerusalém, mas abriu o coração para aquele discípulo imaturo, principiante. Não, Ananias, vai, porque este homem aí é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Eu vou mostrar para ele o quanto vale sofrer pelo meu nome. Ananias disse: então é assim? Já que o Senhor me explicou, eu vou. Você está vendo? Como é discípulo principiante. Até Deus tem que dar explicação. Mas é discípulo, é filho de Deus, tem que crescer. Agora ele vai. Olha outra marca do discípulo imaturo. A Bíblia diz assim, no versículo 17: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Eu quero lhe perguntar o seguinte: olha, já chegou lá graúdo, já chegou lá com autoridade. Eu nunca vi um povo para ter tanta autoridade como o crente imaturo, crente principiante. Ele
Ele ora mais do que todo mundo. Ele diz coisas que Deus não mandou falar. É um espetáculo. Abre a boca quando não tem que abrir. Ele é espaçoso. Espaçoso. Ele inventa história, diz que Deus falou quando Deus não falou. E chama atenção. Depois, quando cresce, vem se confessar comigo. Ah, irmã, eu inventei aquilo tudo. Eu disse, Deus sabe. Ah, ele chega lá e vai entrar na casa de Judas. Saulo, irmão. Quem disse que Saulo era irmão dele? Jesus Cristo mandou ele dizer alguma coisa? Não. Aí ele diz, o Senhor Jesus me mandou aqui. Sabe quem? O mesmo Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas. O que ele queria dizer para Saulo? O Senhor Jesus falou comigo, ele me explicou tudo que aconteceu no caminho, estou sabendo de tudo, eu sou assim com o Senhor. Ó, ele confidencia coisas comigo. Pronto. Olha a autoridade de Ananias. Marca do crente imaturo. Ele é mais santo do que os outros. Deus fala com ele em sonhos, ele ouve a palavra de Deus, ele percebe sonhos e hinos espirituais, é uma coisa fora do comum. E nessa vaidade, os demônios podem fazer uma festa. Mas é filho de Deus. Está vendo? Se gabando, inventando, é filho de Deus. É discípulo e o Espírito Santo está lá esperando para ir fazendo uma obra pouco a pouco. Se o seu filho nascer e você der para ele uma feijoada, você mata. Você tem que ir dando leitinho, leitinho, papinha, água, água. Um dia ele vai comer feijoada. Por isso o Espírito não vai tirar o direito de Ananias. Ele está aqui. Ananias, para nós é um exemplo. Ele queria proteger os crentes de Damasco. Ele tinha amor. Ananias não estava na prática do pecado. Ele simplesmente era imaturo. Agora, Ananias vai crescer. Quantas bobagens nós já fizemos? Eu me lembro quando começou o ministério, eu disse para o Senhor Jesus, ó, 5 anos, 5 anos, eu vou lhe dar Morro de Dona Marta, aos seus pés, Com 5 anos eu estava apanhando, que tinha dias que eu saía de lá e dizia, nunca mais volto aqui, no outro eu estava lá. Até hoje, cadê que eu dei? Mas eu aprendi tanto. E eu tenho aprendido tanto, porque eu tenho apanhado tanto. É assim. Eu cheguei lá achando que eu levava tudo, que todo mundo precisava de mim. Eu cheguei à conclusão que Deus me mandou para lá porque eu preciso deles. Porque eu preciso da surra que eu levo. Eu preciso dos desaforos que eu ouço. Eu preciso dos perigos que eu tenho passado. Porque eles me fazem crescer. Nós precisamos saber ser humildes. Sem humildade, ninguém segue a Deus. Lembra quando Moisés foi chegando perto de Deus, Deus diz, Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que pisas é santo. O que significa isso? Deus criou os nossos pés, mas nós criamos o sapato. A sola do sapato nos separa do pó.
Mas quando eu tiro o sapato, eu e o pó somos uma coisa só. Então tirar as sandálias dos pés significa tu és pó. Entre tu e o pó não tem diferença. Reconhece que tu és pó e eu não sou. Simplesmente é isso. Para chegar diante de Deus, você tem que saber que você é pó. Paulo caiu no pó. Ficou lá. Naamã teve que descer do cavalo. Paulo caiu do cavalo. Então, seja caindo do cavalo ou descendo do cavalo, tem que ir para o chão. Em cima do cavalo, de salto alto, ninguém segue a Deus. Precisamos saber disso. Uma das coisas que nós temos visto mais entre os evangélicos é o pescoço duro e o pessoal, em vez de pregar a palavra, está pregando para os crentes como honrá-lo. Eu tenho que honrar. Lógico, se você tem honra, você dá honra. Mas será que isso é fazer discípulo? A Bíblia diz que a liderança nasce no coração do servo. Eu só posso liderar se eu aprender a servir. Jesus Cristo é muito claro. Ele diz: eu estou entre vós como aquele que serve. Nós já vemos tantas coisas. Se vocês soubessem o que eu ouço em casa, a irmã, nós estamos aqui numa campanha para trazer a senhora. Eu disse: mas por que campanha, filha? Ah, porque a senhora é muito famosa. Eu disse: esse é o problema. Eu preciso que Jesus seja famoso e não eu. É que nós queremos saber quanto a senhora cobra. Cobra para quê? Sim, para vir na igreja da gente. Eu disse: alguma vez vocês ouviram falar que eu cobrei? Ah não, mas é que todo mundo cobra. Desculpa dos seus pastores. Se o povo está cobrando, o culpado é o pastor, porque paga. Porque ele sabe pregar a palavra. Porque ele vai pregar o dinheiro da igreja para pagar uma pessoa para pregar, para fazer o trabalho que ele sabe fazer. Onde já se viu isso? Pagar para vir cantar. Que aí não é adorar, é cantar. Cantar para vir pregar. Uma vez um pastor me disse: a irmã, é que a gente não pode pagar. Eu disse: mas quem disse que paga? Aí o pastor fulano de tal me disse que pagou 5.000 reais para a senhora. Eu disse: ah, foi. Botei o telefone no Viva Voz, o senhor vai ouvir uma coisa. Aí eu disse: pastor fulano, sou eu, irmã Edmé. Pastor, o senhor falou para o pastor fulano de tal que o senhor me pagou 5.000 para ir na sua igreja? A irmã: falei sim. Eu disse: mas porque o senhor mentiu, o senhor sujou o meu nome, o senhor está querendo impedir o meu ministério. Irmã, porque ele é invejoso. Porque a senhora veio na nossa igreja, ele já quer levar a senhora na igreja dele também. Aí eu disse logo que a senhora cobra 5.000, que assim ele desiste. Por que isso? Se isso não é briga de menino, eu quero saber o que é. Imaturidade, infantilidade, mas usou meu nome. Você entendeu? Isso tudo tem a ver com imaturidade. Outro dia eu estava vindo do supermercado atrás da minha casa. Eu moro na Avenida Copacabana. Atrás tem o Viveiro de Castro e depois tem a Barata Ribeiro. Aqui na Viveiro de Castro, está vendo eu vim do Morro Dona Marta, passei lá para comprar umas coisinhas, estou indo para casa. E tinha umas meninas distribuindo o panfleto. Aí uma se aproximou para mim e disse: ei, dona,
Eu disse: oi, minha filha. Ela disse: nós queremos lhe convidar para um avivamento. Eu disse: oba, isso aí eu gosto. Eu disse: como? É que nós vamos fazer no próximo sábado aqui um avivamento. Eu disse: o que é isso? É uma reunião onde a gente fala muito de Jesus. A gente vai fazer. Tem muita música, tem muita dança, tem muita coisa boa, muita alegria. Eu disse: mas é isso que é avivamento? Ela disse: é. Eu disse: olha, eu quero lhe agradecer. Eu não vou poder vir, porque eu vou estar trabalhando em um avivamento. Mas escute o que eu vou lhe dizer. Só quem aviva é o Espírito Santo. Lata, quanto mais vazia, mais barulho faz. Se vocês estão precisando de fazer barulho para trazer as pessoas para Jesus, está errado. As meninas ficaram paradas. Fiquei com pena delas. Diga para o seu pastor que ele está começando a fazer isso, e isso não dá certo. Diga para ele pregar Jesus, falar do amor de Deus, anunciar Jesus. Se ele fizer isso aqui nessa porta, na rua, pessoas vão parar para ouvir. Mas trazendo pessoas para dançar, para fazer barulho, para perturbar os vizinhos, porque aqui não pode fazer barulho, o condomínio não deixa, ele vai ter problema. Outra coisa, diga para ele que foi a irmã de Mel Williams que falou e me mandei. Bota as meninas estão achando que para avivar a obra de Deus tem que fazer muita dança, muito barulho. O que é isso? Imaturidade. Aquelas meninas não estavam pecando, o pastor não está pecando, ninguém está fazendo uma coisa, mas está perdendo tempo, não é? Então é possível que o discípulo não esteja na prática do pecado, mas não está fazendo o que Jesus mandou. Nós vamos ver aqui um discípulo. Eu estou dizendo isso porque muitos de nós aqui somos principiantes, e às vezes a gente pensa: quando que eu vou ser um discípulo? Quando que eu vou ter a mente de Cristo? Você nasceu, você tem que crescer, e você chega à maturidade, porque há 10 anos passados você não era a pessoa de hoje, mas não era mesmo. Eu vou dar exemplo de um discípulo na universidade, mas vou mostrar quando ele era da idade espiritual de Ananias. Aqui mesmo em Atos, no capítulo 8, você vê sobre um discípulo lindo, Filipe. A Bíblia diz, no versículo 4 do capítulo 8 de Atos: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Não esqueçam disso. Filipe anunciava quem? Cristo. Não esqueça disso, porque depois a gente vai ver lá atrás. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-os e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Você pode imaginar esse ministério de Filipe? Pá, que igrejão! Pastor, que igrejão! As multidões vinham, era coxo, paralítico, cego, endemoniado, todo mundo vinha para ser curado. Quem não quer? É melhor do que entrar na fila do INSS. Então todo mundo vinha.
E ele anunciava Cristo e os sinais que ele operava. Você imagina, a Bíblia diz que as multidões vinham. Então você pode imaginar o igrejão de Filipe. Ah, era muita gente. Que igrejão. Não tinha cadeira vazia. Nesse ministério assim estonteante, no versículo 26, a Bíblia diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. O anjo diz para ele: Filipe, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Este se encontra vazio. Ele foi. Você diz: Filipe é doido. Como que ele não perguntou mais nada? Ele podia ter dito. Como? Não estou entendendo. As coisas de Deus se fazem com ordem e decência, porque discípulo imaturo ainda usa versículo para desobedecer. O que eu vou fazer lá? E o povo aqui, como é que fica? Eles estão vindo para minha ministração. Como é que eu posso deixar esse povo todo aqui? Quem vai ficar tomando conta? A gente não pode largar as coisas assim pela metade. Não. Quando hoje falou para ele, amém, levantou e foi. Vocês viram Ananias? Jesus falando com ele, disse: o quê? O senhor está por fora. O senhor nem sabe quem é este homem. Nós aqui sabemos os males que ele fez aos seus santos lá em Jerusalém. E para cá, sabe o que ele veio fazer aqui, Senhor? Ele trouxe carta para prender a todos que invocam o seu nome. Está querendo curar o homem? Que isso? Você está por fora. Não sabe quem é o cabra. Ananias. Filipe não fez uma pergunta, não fez uma objeção, levantou e foi. O único endereço que ele tinha, lado do sul, caminho que desce de Jerusalém para Gaza, está vazio. Ele andou para o lado do sul, chegou lá no caminho, é esse aqui, olhou, está vazio. É aqui, o endereço é esse, tinha nada. Olhou, ficou lá. Aí ele viu um poeirão subindo. Vinha uma carruagem. Uma maravilha. Dentro daquela carruagem vinha um negão, que era o ministro da fazenda do reino da Etiópia. A Bíblia diz que aquele eunuco era responsável por todo, era superintendente de todo o tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém, estava voltando para a África. Você pode imaginar a carruagem daquele homem? Cavalos velocíssimos e fortes. Você pode imaginar que eles estavam transportando o homem da Ásia para a África? Olha só esses cavalos e essa carruagem, o luxo que era, o conforto que era. E lá vem os cavalos lépidos. Isso tudo por conta da minha cabeça, porque eu não vi nada. Está escrito, o que está escrito é assim: eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. É só isso que está escrito. Eu começo a ver o homem, a carruagem. Isso se chama meditação. O carro dele não podia ser uma carroça. Ia para a Ásia, gente. Vinha lendo o profeta Isaías. Agora olha o que vai acontecer. Filipe está lá, no endereço que ele recebeu. Versículo 29 diz assim: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o.
Filipe podia dizer: mas como? Os cavalos são velozes, eu vou acompanhar a carruagem no poeirão, Senhor, tem misericórdia de mim. Não, aproxima-te e acompanha. Filipe marcou. Quando os cavalos chegaram perto, ele pá, com tudo, e foi o poeirão, e ele viu e ouviu que o homem estava lendo o profeta Jeremias. Discípulo amadurecido conhece a Escritura, reconhece os profetas, sabe onde está a palavra de Deus. Por quê? Porque usa a palavra de Deus. Filipe viu e percebeu a dúvida que o homem tinha, percebeu na voz que o homem não estava entendendo nada, e a necessidade daquele homem foi sensível ao coração do discípulo. Compreendes o que vem sendo? Porque ele estava correndo. E o eunuco diz para ele: como poderei compreender se alguém não me explicar? E Filipe: estou aqui. Ele mandou parar o carro, convidou Filipe para sentar. E Filipe, logicamente, gostou muito. Imagina, um carro daquele, não precisava estar correndo. E Filipe sentou. A Bíblia diz que ele estava lendo Isaías 53. Ele leu toda a parte. E quando chega no versículo 34, a Bíblia diz assim: então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou fala de algum outro? Aí vem um dos versículos mais lindos de Atos. Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. É nessa hora que eu queria uma grande salva de palmas e aleluia para a palavra de Deus. Essa palavra é eterna. Essa palavra é eterna. Às vezes eu leio em casa e sozinha, aí eu danço. Ninguém está vendo mesmo. Danço, pulo, faço uma festa. E Jesus deve dizer: essa velha é doida por mim? Sou. Olha esse Filipe. Pegou lá em Isaías 53, tchum, Jesus no eunuco. Como? Quem faz isso se não tiver intimidade com a palavra de Deus? Discípulo amadurecido tem intimidade com a palavra. Discípulo abobalhado, cheio de si, fica voltando, que nem mosca em volta do pudim. Explica daqui, explica dali, entra no humanismo, quer mostrar que tem cultura. É assim. Ele pegou lá em Isaías 53. Não é lindo isso? Sou louca por isso. Sabe por quê? Aquele homem só precisava de Jesus. Ele tinha cultura. Ele estava no Antigo Testamento. O que ele precisava? Jesus. Então Filipe pegou de lá por Jesus. Acabou. Todas as pessoas que você vê, todas as pessoas que você não vê, seja no norte, no sul, no leste, no oeste, onde quer que for, rico ou pobre, preto ou branco, gordo ou magro, velho ou novo, precisa de Jesus. Então é Jesus que a gente tem que entregar. Não é ficar pregando humanismo. O púlpito foi construído para que a palavra de Deus seja pregada. Só tem uma vez na Bíblia a palavra culto. Só uma vez você vai encontrar. Uma única vez a palavra culto. Essa palavra que está uma vez só na Bíblia, ela está para indicar que o púlpito foi
feito para pregar a palavra de Deus. Só isso. Nós fazemos tantas coisas e o púlpito virou picadeiro. As pessoas vêm para o púlpito para contar casinho, para divertir o povo de Deus. A única vez que você vai encontrar a palavra púlpito em toda a Bíblia é no livro de Neemias, no capítulo 8, no versículo 4, quando foi construído um púlpito de madeira. Está escrito aqui: Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Ananias. Era só ali. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: amém, amém. Isso no púlpito. Só isso. É só isso que nós precisamos. Fazemos tanta coisa. Por que é que ele teve condição de fazer isso? Porque ele sabia a palavra de Deus. Quantas vezes nós confundimos tudo, porque não temos conhecimento da palavra. Hoje pregamos tanta bobagem, tanta coisa que o povo não pode entender. Eu vou dizer para vocês, no capítulo 14 do livro de Apocalipse, no versículo 6, João diz: vi. Quando você lê Apocalipse, tem que prestar atenção, porque às vezes João diz vi, às vezes ele diz ouvi, às vezes ele diz vi e ouvi. Aqui ele diz vi. Outro anjo, Apocalipse 14, versículo 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para se pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação e tribo e língua e povo. Ele tinha o evangelho eterno. Esse anjo voando pelo meio do céu dizia em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Temei e adorai. Este é o evangelho eterno. Por que é que a gente fica inventando tanta coisa? Somos filhos, somos discípulos. Quanto mais aprendemos a Bíblia, mais conhecemos ao Senhor, mais conhecemos quem é o nosso Pai, e crescemos à semelhança de filhos. Filipe conhecia os profetas. Por quê? Porque Jesus ensinava os profetas. Você lembra no dia de Pentecostes? Quando houve a explosão do Espírito, Pedro saiu e disse: o que acontece aqui? Ninguém está bêbado essa hora da manhã. O que está acontecendo aqui é o que foi escrito no livro do profeta Joel. João, vê aí, se alguém tem aqui algum livro do profeta Joel, me dá aqui para eu ler a profecia, me empresta aí. Não, ele sabia de cor. Pedro disse: é o que está escrito no profeta Joel. Acontecerá naqueles dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, também sobre vossos servos e vossas servas derramarei do meu espírito. Ele foi citando a profecia de Joel de cor, porque 3 anos com Jesus, Jesus ministrava os profetas. A Bíblia deles era só o Antigo Testamento. Hoje em dia chamam crente. Quando você vê a defesa de Estevão no capítulo 7 de Atos, você fica: como é que esse homem sabia tanto?
sabia tanto. Por que nós não sabemos? Irmã, a senhora tem uma memória fora do comum. Eu digo, aí você não tem? Não, irmã. Como é seu nome? Seu endereço? Seu celular? Sabe tudo. Só não memoriza a palavra de Deus. Por quê? Porque não está interessado. O dia que Deus for prioridade na sua vida, você bebe e você come a palavra que saiu da boca do Senhor. Hein? Você já foi apaixonado? Já? Pastor, está ruim a igreja. Ninguém aqui já se apaixonou. Quem já foi apaixonado aqui, levanta a mão. Isso! Esqueci de levantar a minha. Olha, quando você está apaixonado, você faz coisas que Deus duvida. É cada papel ridículo, né? A gente diz coisa, a gente promete coisa, mas tem uma coisa interessante. A gente gosta de repetir as frases que o amado diz. Ah, fulano diz assim. Eu me lembro que o meu noivo trazia bombom para mim. Até o papel do bombom eu guardava. Por quê? Porque ele pegou. Por que casa isso vai passando? Por que passa, né? Eu gostava de repetir. Ele escrevia carta porque ele trabalhava no campo de petróleo. Eu lia aquelas cartas, eu memorizava as palavras dele. Eu tinha prazer de ficar sonhando, viajando. Sabe por quê? Porque eu o amava. Você já fez assim com Jesus? Você gosta de ficar viajando a palavra que ele deixou? Você gosta de repetir a palavra que saiu da boca do Senhor? Eu não te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Eu estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Eu sou a porta. Eu sou a vida. Eu, Jesus. Você tem prazer de repetir a palavra que saiu da boca do Senhor? Cuidado. É possível que você não esteja apaixonado. Entregue o seu coração. Porque repetindo, você memoriza. Não tem essa de fulano ter dom de memória. Você não sabe que aqui dentro tem sempre papelzinho que eu tiro toda hora para memorizar. Toda hora eu tiro um papelzinho aqui de dentro, ó, para repetir. Por quê? Para guardar. Para guardar. Memória se desenvolve, memória se treina. Você olha aqui, Filipe sabia, discípulo amadurecido. Por isso, vocês vão ver o que vai acontecer nesse ministério. Ele anuncia Jesus. E indo a caminho, o eunuco viu água e apelou. Foi ele que fez o apelo. Eis aqui água que impede que eu seja batizado. Filipe respondeu: epa, agora não é comigo. Eu não entro nessa história. É lícito se tu crês de todo o teu coração. Eu não posso ver a tua fé. Tu que vais decidir se tu estás pronto. E ele disse: creio que Jesus Cristo é o
Filho de Deus. Ele confessou, ele abriu a boca, ele disse, Filipe ouviu. Ou você abre a boca ou nada feito. Eu tenho falado isso desde sexta-feira. Abra a boca, seja homem. Tinha água, Filipe desceu, batizou o eunuco. Aí aconteceu o negócio. Quando o eunuco procurou Filipe, o Espírito já tinha arrebatado Filipe, levado para Azoto. Por quê? Não precisava mais. Acabou. Era até ali. Tudo aquilo foi para que o eunuco conhecesse Jesus, fosse batizado. O Espírito Santo entra agora na vida do eunuco. O eunuco agora é um discípulo. A Bíblia diz aqui, é tão lindo. Então, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Para onde que o eunuco foi? Para Etiópia. O Evangelho entrou na África. O Evangelho agora entra no continente africano pela ministração de um discípulo maduro. Viu? Deus usa discípulo principiante, usa, mas o maduro, a carga é maior. Será que Filipe foi a vida toda assim? Não. Filipe já tinha sido que nem Ananias. Eu vou dar só 2 exemplos que eu lembro agora. Lá no Evangelho de João, vamos para João. Capítulo 6 de João é o momento em que Jesus Cristo vai multiplicar pão e peixe, não é? E então a Bíblia diz que capítulo 6, murmuração, Jesus explica a sua missão. Eu estou no capítulo 5. Jesus Cristo atravessou o mar da Galileia e foi. A Bíblia diz que a Páscoa, que é a festa dos judeus, estava próxima, e Jesus então sentou assim. Olhou aquela multidão. Olhe bem. Você que pensa que Jesus Cristo é casmurro, é chato, não. Até as crianças gostavam de Jesus. Significa que ele não era chato. E criança não gosta de gente chata. Criança vinha porque ele era agradável, brincalhão. Criança, Jesus Cristo tem que ser assim. Eu não consigo ver Jesus de outro jeito. Jesus, olha o que ele vai fazer. Pensa que ele não vai fazer uma pegadinha com Filipe? Vai, por que não? No versículo 5 do capítulo 6 de João diz assim: então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha com ele, disse para Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, para fazer uma pegadinha com Filipe, para ver a reação de Filipe, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Está vendo? Respondeu Filipe. Filipe tomou um susto. Filipe olhou para Jesus, arregalou os olhos. Não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Quer dizer, nem pensa nisso, por favor. Não tem jeito. 200 denários de pão significa 200 dias de trabalho. Ele voltou logo em empecilho. Aí Jesus, só que o escândalo, o susto de Filipe foi tão grande que tinha por perto um discípulo chamado André, que eu chamo André o Carioca, porque André era aquele que estava sempre tipo carioca, sabe? Porque ali os 12 discípulos de Jesus é tudo pecador. Jesus Cristo não veio aqui para trabalhar com santo. Ele veio aqui para trabalhar com pecador. O único que não era pecador era ele. E também não era pescador.
Aí um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente, né? Agora, olha esse carioca aqui, André. Ele já tinha andado no meio do povo, a multidão. Ele já sabia quem levou lanche. Ele já sabia até qual era o lanche. Eram 5 pães de cevada. Ele estava por dentro. E 2 peixinhos. Estava por dentro. Ele sabia onde estava a gororoba do rapaz. Você veja, discípulo de Jesus, já estava de olho no lanche do rapaz. E Jesus diz para ele: fazei o povo sentar-se. Havia naquele lugar muita relva. Então Jesus tomou os pães e fez o milagre da multiplicação. Mas você viu a atitude de Filipe, o Filipão, de lá, de Atos 8? Você viu como ele era imaturo, como ele era menino, como ele se assustou? Ele não tinha ideia do que o mestre podia fazer. Ele não sabia, ele se assustou. Aqui no capítulo 14 de João tem mais uma pérola da imaturidade de Filipe. Quando Jesus está assentado no momento célebre com os seus discípulos, ele diz assim: não se turbe, capítulo 14 de João, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois eu irei e vos prepararei lugar. E vos prepararei lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Aí Tomé, que é o brabo Tomé, é mal criado para chuchu. Você vê isso em outros pontos que eu não vou ver agora, mas você vai ver que é. Tomé disse logo: Senhor, não sabemos para onde faz. Como saber o caminho? Ele disse: quando tu vais o caminho, a gente não sabe para onde você vai. Olha, discípulo. Jesus diz: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós tivesse me conhecido, conhecereis também meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Aí está essa conversa, e Filipe simplesmente interrompe todo mundo e diz: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Quer dizer, chega de xaropada, ficar explicando muita coisa. A gente não está para ouvir discurso. Eu estou querendo um negócio espetacular, assim, mostra-nos o Pai. Isso nos basta, só isso. Olha, Filipe mandou o mestre calar a boca. E Jesus disse para ele: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Olha o furo de Filipe. Esse Filipe de Atos 8. Você viu que Filipe já tinha sido um discípulo imaturo. Ele também começou de onde todos nós começamos. Mas ele cresceu. Ele andou. Ele leu. Ele orou. Ele viveu. Ele pode ser usado. Nós nascemos em Cristo. O Pai nos dá o Espírito. E nós começamos uma caminhada, não importa a idade que tenhamos. Vamos fazer muita bobagem.
precisamos saber que precisamos a todo custo odiar o pecado. Mas a imaturidade vai estar presente na nossa vida até que nós possamos chegar à maturidade. Deus espera que nós cresçamos, assim como seu Pai da terra espera que você cresça sem ter deformidades, sem perder nenhuma perna, sem cadeira de rodas, sem prejuízos. Deus espera que cresçamos como filhos, porque somos herdeiros de um reino. Agora, se você não for discípulo, você não pode fazer discípulo. Porque se você não é filho de Deus, você não pode parir filho de Deus. Por exemplo, eu sou brasileira. Então, meu marido era brasileiro, meu filho nasceu no Brasil, é brasileiro. Agora, se você nasce nos Estados Unidos, você é americano. Filho de imigrante. Imigrante ilegal, mas você é americano. Então, você cresce com direitos. Nós temos direito ao reino, porque temos outra cidadania. Somos filhos de Deus. Mas se não for, não adianta. Olha, existe aqui mesmo na Bíblia, aqui em Atos, capítulo 18, eu não quero sair do livro de Atos. Existe um homem que tinha toda a aparência de discípulo, mas não era. Olha aqui, Atos 18. No versículo 24 está escrito assim: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu. Olhe para mim, poucas vezes você vai ver o Dr. Lucas, escritor do Evangelho e escritor de Atos, porque Lucas escreveu o Evangelho e escreveu Atos dos Apóstolos, porque Atos é uma carta que Lucas escreve para um discípulo seu chamado Teófilo. Poucas vezes você vê o Dr. Lucas, porque ele era médico, acumular uma pessoa com tantos títulos e tantos elogios, como ele faz com esse cara aqui. Tanto que eu até penso que esse rapaz era bonito, do tanto que ele é elogiado aqui. Olhe bem, se você que está aí está querendo assim um noivo, tá? Você está orando por um noivo para sua filha, segura esse cabo aqui, que pode orar por um assim. Nesse mesmo meio tempo, versículo 24, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria. Maravilha, sabe por quê? Alexandria era o lugar onde tinha a maior biblioteca daquela época. O que significa que todo alexandrino era uma pessoa culta, uma pessoa que sabia ler, uma pessoa que gostava de literatura, de ensino. Eram pessoas eruditas, os alexandrinos. E ele era de Alexandria. O nome dele era Apolo. Olha, por isso que eu acho que Apolo era bonito. Você vai vendo. Homem eloquente. Isso está faltando hoje. Às vezes a gente vê as pessoas pregando e dizendo nós vai e nós vem. É horrível. Esse aqui era eloquente. E além do mais era poderoso nas escrituras. Viu que coisa bonita? Tem mais. Ele era instruído no caminho do Senhor. Quer mais qualidade? Fervoroso de espírito. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Você quer um sujeito melhor para ser o noivo da sua filha, minha irmã?
Mas aí Lucas deixa lá no final, você diz, sujou. Conhecendo apenas o batismo de João, você diz, oh, que pena, cadê o Espírito Santo? Ele depois começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Olha o que aconteceu. O cabra chegou na sinagoga, dia de sábado, e impressionou todo mundo, pela cultura, pelo conhecimento. Jovem. Maravilha. Todo mundo ficou, pá. Quando ele acabou, foi lá para a porta, todo mundo vinha. Mas que palavra! Só que no meio havia um casalzinho de discípulos de Paulo, Priscila e Áquila. Quando todo mundo acabou de cumprimentar Paulo, eles disseram, ei, vamos lá na nossa casa. Lá explicaram sobre abrir a boca, anunciar a sua decisão, a sua fé em Jesus. Ele anunciou, abriu a boca, recebeu o Espírito Santo. Agora ninguém segura. Daqui em diante você vai ver este Apolo lá em Corinto fazendo a festa no meio de Paulo e de Cefas. Você vê aqui no capítulo 3 de 1 Coríntios, no versículo 4 a 6, você vê Paulinho de Tarso dizendo, quando pois alguém diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Olha Paulo no mesmo nível, olha Apolo aqui no versículo 21 e 22. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja vida, seja morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Olha, Apolo agora no mesmo nível de Cefas e de Paulo. Por quê? O que foi que fez diferença? O Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vem na nossa vida. Nascemos, esse Espírito vai fazer a obra na nossa vida. A obra de crescimento. E à medida que você cresce, você vai tomando conhecimento do que lhe pertence. Vai tomando conhecimento do que lhe pertence. E o que é do seu pai é seu. O que é do seu pai é seu. O meu neto estava com 6 anos. Ele chegou lá em casa e eu estava braba porque eu não gosto que o meu filho brigue com ele na minha presença. Vocês têm o tempo todo para brigar com os meninos. Vão brigar diante de mim? Eu não gosto. Eu sofro. Eu não gosto. Então vocês briguem lá fora, mas na minha presença não me discipline nenhum dos meus netos, não brigue com eles, não levante a voz. Se vocês não quiserem, então não tragam na minha casa, não tragam na minha presença, mas na minha presença meus netos têm que ser tratados como príncipe e princesas, com todo o respeito, com todo o carinho, com toda a brandura. E depois vocês podem tocar o pau, mas na minha presença eu não admito. Chega lá em casa, lógico, os meninos. O menino virou para mim, me chama Pabu e diz, Pabu, eu disse, quer dizer que tudo que tem aqui é meu? Eu digo, é. Tudo que tem da porta para dentro é seu, porque é meu, é seu. Tudo mesmo, eu disse, tudo. Então posso
posso pular em cima do sofá. Eu disse: o sofá é seu, você tem que tomar conta. Você tem que cuidar. Porque se é seu, você tem que cuidar. E meu filho estava olhando. Oba, e se eu riscar a parede? Eu disse: tem ali umas canetas que você pode desenhar na parede, que depois o Pabu vai lavar. Que eu tenho canetas que ele podia escrever na parede, que depois eu ia lavar. Eu cortava assim uns pedaços de papel para botar lá, que ele gosta de desenhar na parede. O meu filho disse: mamãe, a senhora sabe o que a senhora está fazendo? Eu digo: eu sei. Eu sei, não se meta. A casa é minha, é do meu neto. Vai embora. A senhora vai fazer isso? Estou fazendo. Se quiser levar seu filho, leva, mas aqui quem manda é ele. Meu neto se gaba disso até hoje. Se gaba disso até hoje. Mas eu ensinava a ele direitinho. Meu filho é dentista, a esposa é dentista. Agora, como é que eu vou ver meus netos sem poder comer açúcar? Onde já se viu? Eu dizia para eles: ó, vocês não dão, vocês proíbem. Agora, na minha casa, quando eles chegam, eles vão direto pro freezer, porque tem sorvete. Lógico. Como é que eu vou criar criança? Vamos embora, vamos fazer brigadeiro. Depois escova os dentes. Como é que você cria criança sem dar um doce? Isso é maldade. Então, à medida que eles vão crescendo, eles vão tomando conta das coisas. Chegava no piano, tu. Agora chega aí. Por quê? Porque eles vão tendo consciência do valor das coisas. Não adianta você querer botar uma criança de 6 meses para correr. Ele não corre. A maturação e a aprendizagem caminham juntos. Você tem que ter paciência. O Espírito Santo tem paciência. Você sabe, a Bíblia diz que o Espírito Santo é o quê? Nosso Paracletos ou Paráclito. É aquele que tem, sabe qual é a figura do Espírito? De um pajem que vai levando a criança. A criança está andando na beira do lago, pode cair. O pajem está aqui. Se a criança chega para lá, ele abraça, traz um pouco para cá. É isso que o Espírito Santo faz. Ele vai acompanhando. Mas chega um momento que está na hora de você comer comida sólida. Então ele não vai lhe dar leitinho quando você precisa de comida sólida. O Espírito Santo foi lhe dado para você ir tomando consciência de quem você é. Você é filho. E se você é filho, você é herdeiro. E o herdeiro toma conta, protege, cuida da sua herança. Porque esse reino é nosso. Jesus Cristo diz: não temais, pequenino rebanho, a vosso Pai aprouve dar-vos o seu reino. O reino é nosso. Então nós temos que cuidar. E nós não cuidamos do reino servindo ao império das trevas. Nós cuidamos do reino brilhando a luz da presença de Deus cada dia mais. E por isso nós vamos sofrer. Nós vamos pagar um preço? Vamos. Porque nós estamos no mundo caído. A Bíblia diz: nós sabemos que somos de Deus, mas este mundo inteirinho jaz no maligno, mas nós estamos aqui. Então, nós não estamos no céu. Não. Jesus Cristo nos redimiu, mas nos deixou aqui ainda. Então aqui nós vamos testemunhar de que somos filhos de Deus. E que é possível ser filhos de Deus, crescendo em santidade, no mundo que jaz no maligno. Portanto, se existe em nós o Espírito de Deus, é porque nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz em Romanos 8, mais uma vez lendo Romanos 8: ora, pois todos os
Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebemos o espírito de escravidão para vivermos no pecado, mas recebemos o espírito de adoção, que nos ensina a chamar a Deus de Pai. E se Deus é o nosso Pai, o Espírito testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus, quando eu me sinto à vontade chamando a Deus de Pai. Ora, se somos filhos, somos herdeiros, e herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.